Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hubert Sildeli. Hoje vamos começar uma série de programas chamada Português, a Nossa Língua. Nessa série, nós vamos trabalhar algumas questões da nossa língua portuguesa com base em vídeos sobre desenhos animados, séries, ou então músicas ou textos, enfim. Hoje vamos começar a nossa série com o desenho O Gato Félix, com o episódio O Piquenique no Passado. Vamos assistir. Nossa, que grande dia, hein, Poincy? Verdade, senhor Félix. Olhe, um lugar perfeito para o nosso almoço. Uma macieira. Nossa. Isso é que é vida, Poincy, não acha? Sim, senhor Félix. Ótimo. Me diga, o que são essas coisinhas no seu bolso, hein? Pedras. São os meus brinquedos. Me diga, o que são essas coisinhas no seu bolso, hein? Pedras. São os meus brinquedos. Por que o gato Félix usa o pronome essas? O pronome essas é utilizado porque Félix, que é o emissor, o falante ou locutor, se refere a alguma coisa que está próxima do remetente, do ouvinte ou do alocutário, que é o professor Poindexter. Félix se refere às coisinhas que Poindexter carrega no bolso, isto é, as bolinhas, que são o referente. Quando alguém faz referência a alguma coisa que está distante do falante, o locutor, e próximo do ouvinte, o alocutário, devem ser usados o pronome demonstrativo esse e suas variantes. No caso, esses, plural do esse, o feminino do esse, essa, e o seu plural, essas. O uso do pronome essas, no feminino e no plural, é justificado pela exigência de concordância entre o determinante essas e a palavra determinada coisinhas, que também está no feminino e no plural. Agora, mago, temos os dois desta vez. Onde é que eu estou, hein? E quem é você? Todo mundo me chama de mago. Todo mundo me chama de mago. Todo quer dizer qualquer. Todo-o quer dizer inteiro. Na frase, toda mulher tem 2 a 3% de chances de desenvolver algum tipo de doença, não cabe a construção toda a mulher, porque eu não me reporto a uma mulher por inteiro, e sim a qualquer mulher. O mesmo raciocínio vale para a fala do mago. Qualquer pessoa o chama de mago. Eu acho que estava sonhando, sabe? Isso não é um sonho. Eu trouxe você do futuro com minha maçã mágica. Maçã mágica? Ouvi. É, o outro espécimen. Mas esse parece esperto. É um exemplar com o crânio típico dos gênios. Jovem, eu o nomeio assistente de mago. Qual é o seu nome? Poindexter. E aquele é o senhor Félix. Qual é o seu nome? Poindexter. E aquele é o senhor Félix. Poindexter é o locutor, emissor, falante. O mago é o alocutário, remetente, ouvinte. E o gato Félix é o referente. Poindexter usa o pronome demonstrativo aquele porque, no contexto de uso espacial, o referente está distante tanto dele, como falante, locutor, quanto do mago, ouvinte, alocutário.
Poindexter dirige a sua fala ao mago, referindo-se ao gato Félix. Félix? Que nome estranho! Parece até nome de gato. Se as piadinhas terminaram, estamos saindo. Vamos! Estou indo, Sr. Félix. Meu Deus! Um castelo! Um castelo medieval! Incrível! Ora! Ou então estamos em Hollywood. Ora, você... Uma escada deve levar para algum lugar. Se tomarmos a historinha aqui exibida do nosso programa, podemos reunir elementos para formular uma estrutura causal. E que elementos são esses? Félix e Poindexter estão no mundo medieval. Eles não conhecem o mundo medieval, ou até então não conheciam. Poindexter fica maravilhado quando vê o castelo medieval. Uma escada deve levar para algum lugar. Como Félix não conhecia o moinho d'água, ele pensou que era uma escada. Esse elemento como introduz a causa de Félix ter interpretado o moinho d'água como uma escada, que poderia conduzi-lo a algum lugar, como ele mesmo diz, havendo assim uma quebra de expectativa. Essa quebra de expectativa, comum nas orações de natureza opositiva, como, por exemplo, estudei, mas não passei, acaba aparecendo em outras, como a que estamos analisando aqui no vídeo. Essa, como citei, como Félix não conhecia o moinho d'água, ele pensou que era uma escada. Se quiséssemos estruturar uma frase de caráter adversativo, tomando as cenas aqui apresentadas, teríamos: Félix pensou que era uma escada, mas era um moinho d'água. Se quiséssemos reestruturar essa mesma frase adversativa, segundo uma estrutura concessiva, poderíamos ter: embora fosse um moinho d'água, Félix pensou que era uma escada. Puxa, tanta coisa aconteceu que nem me lembro. Eu e Poindexter estávamos fazendo um piquenique quando 2 maçãs caíram e então eu não me lembro. Antes de mais nada, quero comentar a posição do pronome eu do sujeito composto. Eu e Poindexter. Segundo a gramática do saudoso professor Celso Cunha, quando no sujeito composto há como elemento a primeira pessoa do singular, no caso eu, é boa norma de civilidade colocá-lo em último lugar, como por exemplo, Carlos, Augusto e eu fomos promovidos. Trata-se de uma regra de urbanidade. Segue quem quer ser polido. Tudo bem? Enfim. Mas o que interessa realmente aqui nesse trecho é a retomada de fatos feita pelo gato Félix. Quando ele diz: eu e Poindexter estávamos fazendo piquenique quando 2 maçãs caíram, quer dizer, caíram na cabeça deles, e aí eles entraram no mundo do sonho medieval. Enfim, quero chamar a atenção para 2 verbos aqui. Estávamos no pretérito imperfeito do indicativo e caíram no pretérito perfeito do indicativo. O pretérito imperfeito expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. O piquenique, por exemplo, não foi concluído. Logo, o tempo verbal empregado é adequado na fala de Félix. Agora, o pretérito perfeito expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual
e que foi totalmente terminado. As maçãs caíram. Esse fato foi consumado e só serviu apenas para dar impulso à história, tanto que você não mais verá nenhuma referência à maçã até o final deste vídeo. Estamos no meio da Idade Média com um maluco que prendeu Poindexter numa torre. Que loucura! Poindexter, este é o meu laboratório. Poindexter, este é o meu laboratório. Quando o referente está próximo do locutor e distante do ouvinte, usam-se o pronome demonstrativo este e suas variantes. No caso aqui da cena, o locutor é o mago, o alocutário é o professor Poindexter e o referente é o laboratório. O referente está próximo do mago, não é? Então, o mago usou adequadamente o pronome este. No caso aqui da oração, né? Poindexter, este é o meu laboratório. Pointy! Nossa, senhor Félix! O que está vendo aqui? Vamos sair, vamos! Mas como, senhor Félix? A porta está trancada. Então vamos sair pela janela. Que bom! Ele desmaiou. Passos! Ai, eles estão voltando. Acorde! Acorde! O que tem no bolso dele? Que dispositivo engraçado! Parece uma arma. Talvez eu consiga assustá-los. Bom, esse trecho apresentado aqui, no que se refere à fala do gato Félix, chama atenção para o fato da diferença entre a norma padrão e a norma culta, levando-se em conta que a norma padrão é um ideal linguístico a ser alcançado. Nem sempre esse ideal linguístico é alcançado, inclusive pelos falantes cultos. Essa construção aqui estruturada na fala do gato Félix, talvez eu consiga assustá-los, é uma construção sintática em que se observa o pronome oblíquo, né, na função de objeto direto, ou seja, uma fala mais monitorada. Segue de fato o que a gramática normativa prescreve, isto é, o pronome oblíquo na função de objeto direto. O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que, na sentença, exerce a função de complemento verbal, objeto direto ou objeto indireto, ou então até mesmo complemento nominal. Aqui, por exemplo, temos dois exemplos. Há anos ele não se move tão rápido. Então, aqui é o complemento do verbo mover. Ofertaram-nos flores, complemento do verbo ofertar. Então, aqui nós temos dois exemplos de textos escritos, mas que podem ser exemplos de falas mais monitoradas. Os pronomes retos, também segundo a gramática normativa, assumem a função, né, na sentença, a função de sujeito ou predicativo do sujeito, né, termo que caracteriza o sujeito da oração. Nós lhe ofertamos flores, eu não cansei de correr. O pronome reto marca o sujeito da oração e o pronome oblíquo marca o complemento da oração. A questão é que, em falas menos monitoradas, isso não acontece. É evidente que os pronomes retos assumem, inclusive em falas menos monitoradas, a função do sujeito. Mas os pronomes oblíquos, nas falas menos monitoradas, não assumem, pelo menos no português do Brasil, a função de complemento verbal ou mesmo de complemento nominal. Nas falas menos monitoradas no português do Brasil, a função de complemento é assumida pelos pronomes retos, como se observa aqui, por exemplo, na fala do mago. Mais adiante, vamos assistir.
Félix, o que está fazendo aqui? Você deveria estar lá no fundo do poço. Para trás ou eu atiro! Pega ele, Sherlock! Muito bem, você pediu! Então, aqui na fala do mago, você pode observar o seguinte: você pode observar que pega ele. Essa expressão pega ele, o pronome ele é um pronome pessoal do caso reto, né? Os pronomes pessoais de caso reto assumem a função sintática de sujeito, mas aqui nessa posição não deveria exercer a função, não deveria estar aqui esse pronome reto. Segundo a gramática normativa, essa posição é a posição de complemento, que deveria ser ocupada por um pronome oblíquo. Esse pronome reto assume pela gramática normativa a função de sujeito. Aqui está assumindo a função de objeto. Essas construções são muito comuns nas falas menos monitoradas do português do Brasil. No português do Brasil, nas falas menos monitoradas, os pronomes pessoais do caso reto vêm assumindo a função de complemento. No caso aqui, a função de objeto direto. Ei, mago, você parece um saco de ossos. Você também não me parece bem. O que tem comido ultimamente? Uau! Eu vou sair daqui! Ei, eu também, Nossa! Consegui, senhor Félix. Outra vez. Obrigado, mas que negócio é este aqui? É a minha máquina de raio-x de bolso, senhor Félix. E eu tinha certeza de que seria útil. E foi mesmo. E na próxima semana nós voltaremos com a nossa série Português, a Nossa Língua. Tchau, pessoal. Até a próxima.